Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é assembleias. Dicas para você realizar uma assembleia perfeita. Os nossos convidados de hoje são Júlio Herold, síndico profissional de sucesso, atuação em mais de 20 anos no segmento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. E o doutor João Paulo Rossi Pascoal, advogado imobiliário de destaque no segmento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Eu que agradeço, vou começar com você. Antes de uma assembleia tem que ter a convocação dessa assembleia, e a assembleia perfeita começa pela convocação. Queria que você abordasse um pouco os cuidados e como deve ser realizada. Pois é, a lei, o Código Civil, ele fala da preparação da Assembleia, né? Então ele estipula que compete a cada convenção condominial falar sobre o prazo mínimo que deve ser obedecido, né? Sobre a forma de convocação. Então, geralmente, o usual é nós fazemos a convocação mediante o simples protocolo, envio do protocolo para o condômino. São cuidados que parecem bobos, mínimos, mas muitos por aí acabam falhando, acabam e aí a assembleia pode ser anulada. Claro, com certeza, né? Por quê? Porque o condomínio é uma entidade de funcionamento democrático. O ápice do funcionamento da democracia condominial se dá justamente na assembleia, que é o foro de decisões colegiadas, coletivas. E eu tenho que preparar todos os envolvidos para que saibam de antemão qual será a ordem do dia, se haverá necessidade de preparação de algum documento, de levar algum técnico, até que um advogado, né? Sim. Então, é como eu disse, é o básico do exercício da democracia no condomínio. Saber de antemão o que será tratado e o que será preciso em termos de preparação. Júlio, o doutor aqui falou na parte legal. Então, legislação, convenção, regulamento interno. Eu vou trazer um pouco para a parte funcional. Como ser objetivo, como atrair, né, o condômino para descer. A gente estava conversando aqui fora do ar e os condôminos descem muito pouco numa assembleia. As decisões são feitas por poucos moradores, né, por poucos proprietários. O que você pode passar com a sua larga experiência de dicas práticas na convocação? Eu acho que hoje em dia o que a gente tem que fazer muito é fazer primeiro com que as pessoas tenham interesse de participar dessa assembleia. Então, não vão ser assembleias extensas, né, pautas objetivas, né, que a gente consiga agregar valor para o condomínio, que a gente não fique só discutindo e não chegue em lugar nenhum. Então, eu acho que a convocação sendo bem feita ela é fundamental, o pré-assembleia é muito importante, que realmente as pessoas tenham a oportunidade de receber informações do que nós iremos discutir naquela assembleia. Então, desculpa te interromper, o pré-assembleia pode ser feito de duas formas, né? Ou talvez seja ideal que seja feito de duas formas. Uma, enviar para os moradores planilhas, por exemplo, se forem discutidas nessa assembleia. E a segunda é realizar algumas reuniões né? Pré-assembleia também é importante. Eu acho que o quanto nós estarmos preparados para essa reunião. E aí nós falamos do todo, nós falamos da administradora do condomínio, que tenha domínio do assunto, que leve materiais necessários para essa discussão, o quanto o síndico tem que se preparar, né? E o quanto o morador também deve receber informações para que ele se prepare, para que ele conduza a assembleia com perguntas coerentes, né? E isso vai ajudar a condução dos trabalhos também. Né? Ele sabe o que a gente está discutindo e automaticamente isso aí faz com que ele tenha uma percepção o quanto nós nos preparamos para a reunião. Né? Isso é muito importante porque o condômino perceber que o síndico e os envolvidos estão preparados já é um respeito diferente do que quando percebe que não estão preparados. E essa reunião pré também mostra a união e que todo mundo fale a mesma língua ali na hora de apresentar. Certeza. Doutor, quantos itens você sugere para uma assembleia? Tem alguma dica que o nosso telespectador pode receber para ser uma assembleia mais objetiva? Pois é, tomando como gancho que ele disse, eu concordo com tudo que foi afirmado aqui. O síndico ele tem que ser perspicaz, tem que ser inteligente, né? É da nossa cultura do brasileiro ser refratário quanto à participação em assembleia. As pessoas têm uma má vontade. Isso até virou motivo de chacota, de programa humorístico, sim, de propaganda, né? Então tem aquela ideia de que é algo chato, uma perda de tempo.
E hoje o tempo é algo escasso para todos nós. Então, como ele disse, tem que ser algo atraente, algo que demonstre relevância, importância para todos, que motive o comparecimento. E o síndico ele tem que analisar realmente quais são as prioridades, quais são os assuntos que ele deve levar para a Assembleia, não deve carregar a Assembleia com vários itens que são polêmicos, complexos. Ele vai ter que fazer uma análise do que é possível em termos de tempo de decidir, de debater, né? Então, o Código Civil, se nós formos analisar, ele estabelece a obrigatoriedade, isso está no artigo 1350, porque sempre tem aquele que gosta de conferir a lei, né? Então, o artigo 1350, quando se refere à Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que minimamente deve ser feita por todos os condomínios, estabelece aqueles assuntos de maior importância: aprovação de contas, aprovação de orçamentos, talvez eleições, né, se for o período adequado, alteração, modernização da convenção, do regimento interno, né? Então a vida em condomínio é muito dinâmica. Nós não temos como definir, olha, são mais ou menos 5, ou 6 ou 2. Vai depender muito do assunto, né? Exatamente. Se for um assunto polêmico, pode ser o ideal. Até realizei agora, semana passada, uma assembleia com um assunto polêmico. A gente levou um item apenas para a assembleia, porque esse item era um item extenso. Claro. Mas também levar, a gente não pode determinar aqui se 2, 3, 4, 5 são ideais, mas também levar 10, 15, a gente tem certeza que não é adequado, porque essa assembleia vai embora, né? E uma das coisas que faz as pessoas não quererem descer numa assembleia é saber que aquela assembleia vai demorar 3, 4, 5 horas e não vai ser objetiva e não vai ter discussão. Na prática, você como síndico profissional, Júlio, como que você luta contra essa cultura de falta de objetividade, de tempo extenso de assembleia e de, às vezes, aquele condômino que quer aparecer e tomar a palavra para falar 20, 30 minutos? O que eu acho que é o seguinte, né? Aquilo que tu comentou, algumas assembleias é importante, sempre vão ter assuntos polêmicos, sempre. Mas é importante, talvez, nós mesclarmos alguns assuntos polêmicos com alguns assuntos mais atrativos, né? Por exemplo, né, nós vamos discutir, como tu mesmo comentou, né, um assunto polêmico, vamos colocar um assunto que está pelo período de férias e tudo mais, um assunto que a gente consiga levar mais público. Por que não fazer uma eleição de síndico mirim? A gente faz com que a gente comece a participar, outros públicos, eles se envolvam, né, e nos ajudem muito na condução dos trabalhos também. A questão do morador polêmico, né, eu acho que talvez uma técnica, primeiro, o pré-assembleia, ele é fundamental, eu acho que a gente vai falar isso muitas vezes, né? O quanto o presidente da assembleia está preparado para conduzir o trabalho, para fazer com que realmente ele conduza da melhor forma possível, que essa assembleia não se torne cansativa. E talvez uma técnica seja, aquele que critica, vamos inverter a pergunta, né? Se o nosso problema é realmente os cachorros na área comum, pessoal, o que nós podemos fazer para resolver o problema? Fazer com que a crítica se torne uma oportunidade de melhoria para o condomínio. Né? E aí a gente faz com que todo mundo participe ajudando. Né? Porque o fato de simplesmente criticar é muito fácil para todos. Tacar né? pedra é fácil. O quanto, agora vamos unir os nossos esforços, porque a gente já sabe o problema. O que fazer para resolver esse problema? Eu sempre brinco e sugiro que inclua a pessoa. Então, se ela está atacando a pedra, ela vira a vidraça. Pronto. Vem aqui, por favor, faça parte do grupo. Ah, não tenho tempo, então não critica. Doutor, muita gente pergunta, quem deve comandar a Assembleia? O síndico, o presidente, o representante da administradora? Queria que você falasse um pouco sobre isso em termos legais e em termos práticos, que a gente sabe que muitas vezes vão em mãos diferentes. Claro. Realmente essa é uma questão chave, por quê? Isso acontece num condomínio, num partido político, num clube, numa fundação, numa associação. Sempre que nós temos uma reunião para tomada coletiva de decisões, nós temos que ter a condução por parte de um presidente. E salvo se a convenção não estabelecer alguma proibição de que o síndico seja presidente, ele poderia tranquilamente operar nessa função. Agora, minha recomendação como advogado, nem tudo o que é lícito é honesto, é conveniente. Sim. Não é conveniente que o síndico abranja mais essa função, ele já está no foco, no olho do furacão, uma série de outras questões, assuntos, ele está muito visado, né? E ele tem responsabilidades adicionais sendo presidente. Então, o presidente no mundo ideal é aquela pessoa que, primeiro, tenha o controle emocional, tenha uma temperança. Só um segundo. Então, a primeira dica
importantíssima que você deu agora, o síndico, mesmo que ele possa, dentro desse condomínio, ele não seja o presidente. Exato. Não Então, é conveniente, vamos colocar conveniente. dessa forma. Não é proibido, a lei não proíbe. Sim. Talvez um dado condomínio seja proibido, porque assim consta da convenção, tem que ser verificado caso a caso, mas não é conveniente. Não é conveniente porque é aquilo, tudo fica nas costas de uma mesma pessoa. Questões podem surgir após a realização da Assembleia e vão se voltar contra o presidente, que por sua vez também é síndico, né? Os assuntos em pauta, talvez ele tenha um interesse direto, né? Sim. Então, é bom, em termos administrativos, que ele não se envolva sendo presidente. Eu vou voltar à indelicadeza que eu tive de te interromper. Então, você estava falando que a pessoa precisa ter um controle emocional, precisa saber se expressar em público, né? Esse é o Isso. perfil ideal para um presidente. Controle emocional, que tem uma linguagem objetiva, clara, simples, que tem esse senso de ser franco e direto, né? Que não se perca em questões outras que não aparecem na ordem do dia. Esse é um pecado mortal nas assembleias, questão da falta de foco, né? Sim. A lei exige que eu tenha uma ordem do dia para que justamente eu saiba, eu me prepare sobre o que será alvo de deliberação. O que está fora da ordem do dia, se for preciso, será tratado numa futura assembleia, mas não naquela. Quando muito a título de sugestão, pode aparecer lá naquela famosa pauta assuntos gerais, né? Em que eu posso, no máximo, sugerir, posso criticar, elogiar, mas eu não posso decidir. Né? Eu quero falar até um pouco sobre assuntos gerais, mas antes disso eu quero lhe fazer uma pergunta. Muitas vezes um presidente é eleito para as formalidades, mas quem toca é o gestor da administradora que não foi eleito como presidente. Algum problema legal referente a isso? Não, nenhum problema. A prática que eu vislumbro no meu dia a dia é exatamente essa, né? O presidente escolhido é um condômino que reúne essas condições, e o secretário escolhido pelo presidente para coadjuvá-lo, para fazer o rascunho, a minuta da ata, é o representante da empresa administradora. E é claro, o presidente espera-se que tenha um mínimo conhecimento do que está na convenção, o regimento interno e, melhor ainda, da lei, né, do Código Civil. Mas não é obrigatório, ninguém é obrigado a ser formado em direito para morar num condomínio, para ser presidente. Se ele souber, tanto melhor. E para justamente essas questões mais polêmicas, difíceis, inovadoras, que a administradora, por meio do seu representante, tem uma importância vital, né? Um chavão que é muito falado nas assembleias, todos nós já ouvimos, né? Alguém quer defender um ponto de vista e grita, Assembleia Soberana. Como se a Assembleia pudesse decidir absolutamente tudo, e o que não é verdade. Existem tem pontos superiores. Todo estudante de direito, ele aprende a primeira coisa, que o nosso sistema jurídico, ele se apresenta sob forma piramidal, então nós temos lá a Constituição da República, Código Civil, e vai descendo até nós chegarmos na Convenção, Regimento Interno e decisão de Assembleia. Exatamente. O que está embaixo não pode contradizer o que lhe é superior. Você queria acrescentar alguma coisa? Só acrescentando, talvez, doutor, eu acho que o que é importante muitas vezes é, quando nós fizemos a eleição do presidente, né, primeiro, que as pessoas saibam o papel do presidente. Isso. Né, saibam a responsabilidade que ele tem na Assembleia. Então, que explique antes. Que explique realmente qual que é realmente a responsabilidade e também que o presidente se sinta confortável naquela situação. Isso, exatamente. Porque muitas vezes ele não está confortável com aquilo, né, e acaba não exercendo realmente a atividade como deve ser. Né? O fato dele ser respeitado pelos moradores, né, tem uma representatividade muito grande para conduzir os trabalhos. E às vezes a gente vai diretamente para uma eleição de presidente, a pessoa está ali e não sabe nem o que precisa fazer. Que muitas vezes né? não é eleição, né? É uma embora imposição, legalmente né? seja eleição, a gente sabe que na prática está aqui o presidente, tem alguém que se oponha. Isso. Júlio, eu quero falar com você sobre assuntos gerais. Até pouco tempo atrás, toda a Assembleia tinha lá o último item, assuntos gerais. A gente está vendo muita gente sendo contrário a isso. Queria ouvir a opinião de alguém que está na prática, depois da parte legal. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso. Olho na tela. Sou Maria Paula, sou síndica profissional há 8 anos na Vila Romana, Lapa, em São Paulo. Eu iniciei como síndica voluntária e logo depois me profissionalizei num curso presencial justamente para dar uma resposta mais produtiva aos condôminos nas questões financeiras e administrativas. É necessário se profissionalizar para realizar um trabalho mais profissional e de grande responsabilidade desde o início de um trabalho num condomínio.
A minha visão de futuro para o síndico profissional é que ele cada vez procure mais adquirir conhecimentos em sua área para oferecer um trabalho mais significativo, produtivo e responsável na área condominial. A minha expectativa como síndica profissional para o meu futuro é ampliar cada vez mais o número de condomínios, porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ter uma boa relação com o condômino e com os funcionários e essa necessidade de um trabalho significativo na questão financeira e administrativa. Bom, estamos de volta. O assunto é assuntos gerais. Põe, não põe, pode não colocar. A gente vai falar isso na sexta-feira, no segundo bloco do nosso programa. Fique de olho, até sexta-feira.